A criança que tem um celular, ela tem o mundo nas mãos dela. E desculpa, mas eu duvido que uma criança que tenha um telefone não saiba o que é sexo e não tenha tido algum contato com pornografia. Uma pesquisa da USP afirma que no Brasil a criança tem o primeiro acesso à pornografia em média aos 7 anos de idade. Então, primeiro, ressalto o amor. Segundo, nunca mentir. A cegonha, não sei o que. A gente não educa ninguém mentindo. A mentira continua sendo um pecado, um erro. Não minta. Deixa eu contar pra você uma história aqui, antes de você continuar. Conta aqui. eu me lembro que o meu sobrinho, ele sempre foi espoleta, assim, né? Aí ele tinha acho que uns 6 ou 7 anos. Ele perguntou assim, ô vô, como é que ô tio, como é que o neném nasce? Aí eu falei, cara, deixa eu explicar pra você. A sua mãe vai no hospital, passa lá uns dias, aí depois quando ela volta, no outro dia quando ela abre a porta da cozinha, entendeu? A cegonha deixou na porta, todo envolvido em pano, um bebê. Ele colocou a mãozinha assim na cintura e falou, tio, o senhor ainda tá nessa? Tio, o senhor ainda tá nessa ainda? Você ainda acredita nessa mentira? É verdade. A gente não protege ninguém mentindo, né? E os pais acham que vai proteger. Eu também cometi erros. Eu me lembro dos meninos, né? Que o meu mais velho tem 26, vai fazer 26. E eu me lembro de algumas situações que eu inventava, né? Uma historinha, eu floreava. Então eu floreava, colocava flores na história. A gente não precisa virar para uma criança, pastor, de 5, de 7, de 8 anos e falar o pênis entra na vagina, ejacula lá dentro, o espermatozoide. Não precisa. Mas nós temos que explicar de forma clara, amorosa e objetiva que existe sexo. E até para proteger essa criança do abuso sexual. Então, a primeira coisa é a afetividade. Então, destaca. Então, parou ali, estou dando o exemplo da cena do filme, né? Mas às vezes pode ser alguém que engravidou na família e o filho pergunta, mãe, como que a tia ficou grávida? Um exemplo, né? Então, primeiro, é porque quando duas pessoas se amam, elas ficam juntinhas, e esse momento tem nome. Esse momento chama sexo. E é para adultos, e é para casados, e aí os princípios. A segunda coisa, derrame, transborde seus princípios. Não minta. Primeiro, afetividade. Aí, o segundo, fale a verdade. O nome é sexo e transborde seus princípios. Como assim transbordar os princípios? É para adulto, é para casado. Eles têm uma aliança, eles decidem viver a vida juntos, e aí eles têm filhos, e aí você cresce, blá, 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 blá. Então, explica, né? Com amor, com carinho. Então, a verdade, né? O amor, a verdade da palavra e os princípios. Existem outros detalhes, tá, pastor? Porque quando você tem um filho adolescente que entra para o banheiro para tomar banho e fica 40 minutos no banheiro, ele não está simplesmente tomando banho. A gente não tem como se iludir e falar, não, mas meu filho... E nem orando, né? Não está orando. Nem orando. E nem orando. Essa coisa de o filho entrar para o banheiro, a filha... Gente, nós temos que conversar com os nossos filhos. Não é comum ser tratado nas igrejas e nem dentro do ambiente familiar. Frequentemente eu pergunto para os casais que vão me ouvir, quantos de vocês foram educados sexualmente pelos pais? Olha, se tiver assim 100 casais, às vezes 4 casais levantam a mão. Veja que não é comum, né? Não é comum. E nós falamos, pastor, com temor a Deus, mas esclarecendo, ensinando. Me indicaram um livro e eu comecei a ler o livro, não veio ao caso o nome, e eu estava procurando no livro conteúdo de ensino, e um livro até interessante, mas nós precisamos de aprender. Hoje em dia nós estamos correndo tanto, nós queremos informações práticas, que nos ensine a calar a dor, a organizar, a fazer. Então essa é a nossa intenção, é com temor a Deus, sem negociar princípios, ensinar mesmo, explicar que, olha, esse caminho aqui é mais fácil, esse caminho aqui é mais curto, e é por isso que a gente sempre pede, né, compartilha com outras pessoas, faça com que esse podcast chegue a outras famílias, né? Inclusive, já que nós falamos da importância de
os pais educarem seus filhos sexualmente, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e veio muitas perguntas sobre qual o melhor momento para ensinar os nossos filhos sobre sexo e sexualidade e como. O melhor momento é desde que ele se entende por gente, desde criança. Nós, infelizmente, colocamos a sexualidade e o sexo no mesmo pacote. E não, gente. Sexualidade, eu poderia trocar a palavra sexualidade por vida. Porque sexualidade não é sexo. O sexo está dentro da sexualidade, mas sexualidade não é sexo. Uhum. Nós nascemos seres sexuais, mas nós não nascemos praticando o sexo. Deus nos deu um corpo com terminações nervosas, com genitais, com as partes íntimas. Então, uma criança que ela está, por exemplo, na fase de desfraude, ela é uma criança que ela vai colocar a mão no genital dela. Ela quer, o que é isso aqui que eu não lembro, né? A criança pensa assim, eu não lembro disso aqui. Ela vai colocar a mão, ela vai querer mexer, ela vai querer entender. Tem criança que vai olhar, vai parar no espelho. E não é nada demais, é natural. E aí a criança orientada, pastor, o pai e a mãe que orienta a criança na linguagem dela, na idade dela, do jeito dela e vai orientando ao longo do caminho. A palavra diz que a educação aos filhos, ela tem que ser ao deitar e ao levantar, caminhando e sentado, né? Então é isso, a sexualidade ela tem que ser explanada para a criança. Ariane, quando? De preferência, se você tem um filho pequeno, conforme ele vai crescendo, ele vai perguntando, conforme você percebeu que dá para entrar no assunto de forma leve e suave, um exemplo. Tá a criança na sala, os pais estão vendo um filme da Netflix, e aí começa um casal a se beijar, e o pai vira para a criança, fecha o olho. Você vai despertar a maior curiosidade na criança, a criança vai saber o que, ela vai descobrir, criança é curiosa, eles vão descobrir de uma forma ou de outra. Para ali o filme e fala, olha filho, e aí educa conforme a idade da criança, né? Se é uma criancinha, eu costumo dizer assim, pastor, sempre mostre, dê exemplos. A educação sexual, a gente tem que fazer, são várias coisas, mas os 3 principais passos, principalmente se é uma criança pequena, tá? Ali, afirma a afetividade, destaca a afetividade. As pessoas às vezes se casam e se amam tanto, que esse momento de amor, que eles ficam juntinhos. Então, amor. Nós temos que fazer os nossos filhos entender que sexo... A criança que tem um celular, ela tem o mundo nas mãos dela. E desculpa, mas eu duvido que uma criança que tenha um telefone não saiba o que é sexo. E não tenha tido algum contato com pornografia. Uma pesquisa da USP afirma que no Brasil, a criança tem o primeiro acesso à pornografia, em média, aos 7 anos de idade. Eu, como mãe, isso me dói. E, ao mesmo tempo, isso me acende a luzinha. Então, temos que falar de sexo com amor e carinho. Sorriso no rosto, A criança chegou e falou, mamãe, que é sexo? Sorri. Que assunto legal, filho. Por mais que lá também, dentro, né? Ariane, hoje, se você procurar de algumas editoras sérias, certo? Tem desenhos sem nenhuma sensualidade, tem desenhos como se fosse aqueles desenhos para estudar medicina e tal, certo? Que fala um pouco da anatomia, entendeu? Eu acho que os pais precisam se preparar mais, porque o melhor lugar para se aprender o certo não é na escola, não é na rua, é em casa. Agora, infelizmente, muitos pais até hoje não aprenderam. Por isso que estão batendo cabeça sexualmente. Então, os pais precisam ler mais, ouvir mais, aprender mais para compartilhar com seus filhos de uma forma saudável, sem ofender, sem precisar ser pornográfico, né? E falar com os filhos também, pastor José, não só sobre o que é sexo, os princípios, mas falar sobre a pornografia no tempo certo. Por quê? Nós temos que entender que por mais que a gente crie os filhos na palavra, na igreja, em algum momento os nossos filhos terão contato com algum tipo de pornografia. E que, infelizmente, vai chegar algum assunto, vai chegar algum vídeo que clicou, vai chegar alguma... Então, eles têm que estar... Eu falo que é a injeção que imuniza, né? É a vacina. Vai doer, talvez vai ser constrangedor, mas tem que sentar com aquele menino, com aquela menina e falar, filho, já ouviu... naturalmente, sorriso, E pornografia? Já ouviu falar de pornografia, né?
A criança, às vezes, vai ficar branca, sem couro, pré-adolescente, né? E vai falar, meu Deus, misericórdia. Olha, deixa eu te explicar, pornografia não é de Deus, pornografia é um set, pessoas ali são feridas emocionalmente, sexo une corpo, alma e espírito, então aquelas pessoas estão se unindo em pedaços e ficando quebradas, porque não são... E passar, e explicar que a pornografia, ela também gera vício, que o que parece ser um prazer inofensivo, porque ninguém tá vendo, porque o adolescente, pastor José, ele tem essa visão. Ele pensa assim, ninguém tá vendo, minha mãe não vai saber nunca disso, meu pai não vai saber. Mas nós temos que ensinar para os nossos filhos que Deus vê tudo. Deus vê tudo. E não é o desejo do coração de Deus que alguém consuma pornografia e se masturbe. Então essa é uma fala que tem que existir. Porque assim, pastor, qual o assunto mais íntimo a ser tratado entre duas pessoas? Sexualidade. Então quando esse pai, com sabedoria, quando essa mãe com sabedoria atrai esse filho para esse nível de confiança, de falar de intimidade, que é o assunto mais íntimo, ali existe cura, estreitamento de laços, ambiente de confiança ainda mais reforçado. Esse que é o assunto mais íntimo, que gera mais constrangimento ou vergonha, deve ser tratado ali, no seio do nosso lar. Pai e mãe e filhos. Isso é muito importante, muito importante. Ótimo, ótimo.